Bom dia, estão me ouvindo? Então, no início da aula passada, a gente viu sobre a evolução do e-commerce. Então, vou retomar desde o início com vocês, conversar um pouquinho sobre o que é isso e depois dar sequência no conteúdo. Eu tenho programado duas atividades no caderno para vocês hoje ainda, sobre o conteúdo das aulas de hoje, mas são 4 questões bem tranquilos de responder, tá ok? Qualquer dúvida, podem ir me chamando aí que a gente vai respondendo para vocês. Com relação ao trimestre, hoje inicia oficialmente, né, o terceiro trimestre. Eu já estava com o planejamento de vocês prontos faz algumas semanas, só não tinha divulgado ainda porque falta alguns retoques, né? Mas eu vou passar para a professora Thaís daí o planejamento certinho, com os conteúdos e o principal, que são as datas das avaliações para vocês não faltarem, certo? Então, é extremamente importante que todo mundo faça as avaliações. Entendeu, pessoal? Todo mundo, mesmo que não tenha, se não tiver computador em casa, alguma coisa, avise a gente que a gente dá um jeito de vocês fazerem, pelo menos aí na escola, beleza? Então, a aula de hoje vai ser então vocês vão conhecer a evolução do e-commerce, compreender a história e a evolução do comércio eletrônico, identificar as principais transformações do setor e refletir sobre as tendências futuras do e-commerce, certo? O que é e-commerce? Então, eu trouxe uma definição bem básica ali, falando de acordo com Albert, lá de 2010. Então, essa citação lá, desde 2010, vem falando o que é e-commerce. Lembrando que em 2010 o e-commerce não era tão evidenciado quanto era hoje. Então, a gente pode ver que essa descrição ela permanece até hoje, né, essa definição. Então, o e-commerce é um tipo de comércio de forma eletrônica que, devido ao alcance da internet, tem o poder de ligar varejistas de todo o mundo. A minha pergunta, gente, é com relação ao e-commerce para vocês. Anterior a isso, por acaso vocês sabem o que é a diferença entre atacado e varejo? Sabem? E aí? Alguém está falando que eu não estou ouvindo nada vocês falarem? Só um momentinho. É, Só um pouquinho que ele está tentando resolver aqui, para ver se... Não tem problema. Então, dando continuidade à aula ali, basicamente, atacado é quando você compra um material em grande quantidade. Por exemplo, no varejo, eu consigo comprar 1 quilo de arroz. Consigo comprar 1 quilo de feijão, consigo comprar um pacotinho de buchinhas para lavar louça, consigo comprar um sabonete. No atacado, ele vende simplesmente no fardo. Então, por exemplo, ao invés de comprar 1 quilo de arroz, eu vou comprar um fardo com vários quilos de arroz. Ou vários fardos com 5 quilos de arroz. Então, assim, sempre o pacote fechado e você compra em grande quantidade, certo? Diferente do varejo que você consegue comprar, que é o nosso dia a dia, né? Que é o mercado nosso ali da esquina, que vende em pequenas quantidades pra gente. Não sei se vocês sabem, mas antigamente a gente conseguia comprar, por exemplo, o papel higiênico por rolo. Não era que nem agora que você compra o pacote fechado com no mínimo 4. Antigamente dava para comprar, por exemplo, um rolo de papel higiênico. Eu lembro que eu ia no mercado, no bar, nem no mercado, para minha mãe, e ela pedia para comprar papel higiênico e eu comprava um rolo. Eu lembro que custava 25 centavos o rolo. Infelizmente, gente, eu não estou conseguindo escutar vocês. Está tendo um problema com o retorno do áudio aqui.
Eu vou dando continuidade, daí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão anotando, pede para a Thaís me mandar aqui no WhatsApp que eu respondo para vocês, tá bom? Pode ser assim? É, Continuando. Então, as origens do e-commerce. Então, basicamente, começaram lá nos anos de 1970, 1980. Mas lembrando, gente, 1970, 1980, a gente já tinha computador? Basicamente, tinha, mas não esse computador que a gente conhece, né? A gente sabe que os modelos de computadores nesse período eram muito retrógrados, né? Muito diferente do que a gente conhece hoje em dia. Então, ocorreram lá nessa época as primeiras transações eletrônicas via EDI e o uso restrito a grandes empresas, e o uso desse EDI era restrito a grandes empresas e bancos. Então, era basicamente para fazer transferências entre uma empresa e outra, né? Principalmente como um acordo de pagamento, essas coisas. Aí o início da internet comercial, lá nos anos 90, e daí foram criadas as primeiras lojas virtuais. Lá em 1994, a primeira compra online com cartão de crédito. Então, anteriormente, a 94, a gente não tinha até, já tinha disponibilidade do cartão de crédito, mas não com as mesmas funcionalidades que tem hoje em dia, né? Em 1995, ocorreu a fundação da Amazon e do eBay, que são grandes empresas do comércio eletrônico hoje em dia, que a gente chama de empresas mães, né? Que foram as empresas que abriram caminho para outras empresas dentro do mercado. Aí nós temos ali, lá pelos anos 2000, que é o ano que vocês já devem ter nascido, né? Vocês devem ser do quê? 2007, 2008, alguns de 2009. Que ocorreu o quê? Uma expansão global, a popularização dos computadores pessoais. Então, eu lembro que na minha casa a gente foi ter um computador de casa mesmo. Nem era na minha casa, era na casa da minha avó, que foi minha tia quem comprou. Foi no início, lá em 2005. Então, assim, para vocês verem, né? Nos anos 2000, 1990 começou a questão do e-commerce. Em 2000 ocorreu uma expansão global da popularização dos computadores, mas aqui no Brasil, por exemplo, eu consegui ter um computador em 2005. E eu acredito que a maioria das famílias brasileiras foi mais ou menos nesse período, porque daí os valores começaram a ficar mais acessíveis e a gente conseguiu comprar. Acessíveis que eu digo parcelando em 30 vezes de sei lá quantos reais, né, gente? Incorri então a oportunidade de pagamentos online seguros, daí teve a criação do PayPal lá em 1998, e aí ele foi se aperfeiçoando, lá nos anos 2000 a gente conseguiu utilizar ele como forma de pagamento segura, né? E mais empresas criam lojas virtuais próprias. Então, a partir daquele momento, ocorreu uma expansão e um boom dessas empresas virtuais para a venda no comércio eletrônico. E o papel da logística? Então, assim, ocorreu uma evolução, né, da entrega mais rápida e mais segura através da internet. Então, empresas começaram a se profissionalizar nesses tipos de entrega e isso ajudou de uma forma mais contundente na fixação, né, desse modelo de comércio dentro da internet através da ajuda de uma logística mais preparada e mais forte para poder realizar a entrega de formas mais rápidas. E também ocorriam parcerias com transportadoras, né? Daí a Amazon, por exemplo, começou a oferecer um modelo de entrega que tinha o frete grátis. E esse modelo começou a se expandir para outras empresas, hoje em dia, inclusive, a gente consegue verificar, né? Tem empresas que têm lá a opção frete grátis e frete você paga uma taxa, que é um frete que vai entregar de uma forma mais rápida. Mas hoje em dia, você olha o preço da entrega, a data de entrega mais rápida, às vezes acaba ficando não muito distante do frete grátis. Então, muitas vezes a gente opina não, prefere sempre o frete grátis, até por uma forma de economia também.
E aí, nos anos 2010, começou a ocorrer o mobile commerce, né, que é o m-commerce, que daí os smartphones começaram a mudar o hábito de consumo dos consumidores, principalmente com os consumidores da Apple, né, que começaram a Apple começou a criar lojas dentro do seu próprio iOS, do seu próprio programa do celular. Aí começaram a ser criados aplicativos de compra que ganharam o espaço dentro dos próprios celulares, né? Um exemplo daí foi o AliExpress, o Mercado Livre e apps de supermercado, mas antes disso ainda tinha o Buscapé, tinha algumas outras empresas que foram criadas anteriormente que criaram aplicativos ou sites que poderiam ser utilizados para fazer essa compra de produtos e serviços através do celular. E aí nós temos também a questão dos marketplaces e social commerces, né? Ocorreu um boom, né? Esse crescimento das plataformas como a Amazon, o Mercado Livre e o Shopee. E também, nessa questão do social commerce e do marketplace, a gente tem as redes sociais, que daí a gente consegue fazer compras e vendas através dessas próprias redes sociais. Um deles seriam Facebook, Instagram e TikTok. O Facebook ele é um pouco mais antigo, né? Inclusive, o Facebook ele trabalha muito através das comunidades. Então, quem lembra ali, não sei se vocês já ouviram falar do Clube da Alice. O Clube da Alice é uma forma, né, de marketplace ou social commerce que você pode utilizar para realizar compra, venda e troca de produtos. Então é uma função bem legal que tem dentro do próprio Facebook, além do marketplace do Facebook, né? Onde você disponibiliza o seu produto, você coloca o valor, a pessoa demonstra interesse e daí você faz a transação de compra e venda. Existe uma questão dentro do Facebook que também a gente pode questionar, que é a segurança com relação à venda e à compra dos produtos. Tem muito golpe? Tem muito golpe. Então, assim, é importante você também tentar analisar tudo certo com relação ao comprador ou vendedor do produto que você está tentando comprar, justamente pelo fato que existem pessoas de má fé, de má índole, que tentam vender um serviço ou produto que não tem disponibilidade. Já teve um amigo meu que, por exemplo, perdeu um PS5, porque ele estava vendendo pelo Marketplace. A pessoa mandou um Uber fictício, porque a gente depois descobriu que o Uber era a própria pessoa. Mandou um Uber fictício para buscar o aparelho, dizendo que na hora que entregasse o aparelho para o Uber, ele faria a transferência. E aí ele mandou um comprovante falso de transferência e acabou perdendo o PS5 naquele momento. Então, assim, é importante a gente tentar verificar as credenciais das pessoas que estão comprando ou vendendo o seu produto dentro das redes sociais. Beleza? Daí tem o Instagram, que trabalha com vídeos curtos e tudo mais, é mais que a questão de uma divulgação, mas você consegue, dentro da plataforma, comprar e vender produtos também. No TikTok eu nunca vi. Não sei se vocês já viram isso, alguma coisa de compra e venda dentro do próprio TikTok. Eu nunca vi esse tipo de comunidades assim. Mas é uma forma que você pode utilizar também para realizar esse tipo de coisa ou divulgar seu produto ou serviço, né? E aí ocorreu o quê? Uma personalização e um Big Data. Vocês sabem o que é Big Data? Basicamente, o Big Data é um grande acervo de informações sobre os clientes que você está atendendo ou que você vai atender. É como se fosse um grande CRM para poder você gerenciar questões referentes ao seu produto ou serviço. Então, daí você usa dados de navegação para recomendar produtos e também entra a questão dos algoritmos e inteligência artificial nesse processo de compra, né? Um exemplo claro dessa questão do Big Data e da personalização, a gente tem a Netflix, a Amazon, o Spotify, que acaba trazendo essas questões e tentando melhorar a forma de atendimento com o cliente através da internet, certo? E daí entra
Eu falei para vocês com relação ao pagamento, né, agora há pouco, que meu amigo ele teve um problema quando ele realizou a venda de um artefato dentro da internet e daí ficou de realizar o Pix no momento da entrega. Então, o que que a gente tira disso? Que é importante a gente ter pagamentos digitais com segurança. Um exemplo, carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e o Pix, eles facilitam em obter informações das pessoas que realizaram os pagamentos para vocês. Porém, essas formas de carteiras digitais ainda não estão imunes a golpes também, tá? Então, para que isso não ocorra, tem que ocorrer o quê? Um avanço em criptografia e autenticação em duas etapas nesses processos de compra e venda. E também se estabelecer uma maior confiança, né, do consumidor em utilizar essas formas de pagamento. Porque a partir do momento que você recebe um golpe, você fica com receio. Então, muitas vezes a forma de pagamento ela acaba sendo sempre em dinheiro, porque a pessoa não vai acreditar a sua empresa ou a sua venda a essas formas de carteiras digitais, ou a realização desse pagamento teria que ser pessoalmente, né? A pessoa teria que ir até ela. Nunca venda um produto pela internet e entregue antes de confirmar todos os dados da pessoa, encontrar ela pessoalmente e confirmar o pagamento no ato da entrega, certo? E lembrando que na hora que você receber um comprovante de Pix, tente olhar primeiro a data do comprovante, no nome de quem que saiu a venda, tudo certinho, beleza? E o e-commerce na pandemia. A partir da pandemia, a gente viu que o e-commerce ele teve um boom estratégico e ocorreu uma explosão de compras online durante todo o isolamento que a gente teve. Então isso ajudou, né? Mesmo que a forma de entrega, muitas pessoas tinham que arriscar suas vidas para poder realizar a entrega para a gente dentro das nossas próprias casas, né? Ocorreu também um crescimento do delivery e do e-grocery, são compras de supermercado online. Eu, particularmente, adotei muito isso, principalmente a compra em supermercado online. Aqui no Curitiba a gente tem o Condor, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse mercado. Acho que já, provavelmente. E do lado, tem um pertinho da minha casa. Então, daí, ao invés, mesmo que na pandemia, eu evitava sair de casa. Então, eu fazia a compra online pelo Condor, pelo aplicativo do Condor, e eles realizavam a entrega para mim. A única diferença é que a entrega demorava um pouco mais. Geralmente, demorava um dia para eles realizarem a entrega, mas também entrava a questão da demanda, né? Pequenos negócios entrando no digital. Então, assim, muita gente precisava ganhar dinheiro na pandemia. E aí, o que que eles faziam? Por exemplo, para poder eu ganhar dinheiro, vou começar a vender pastel. Aí eles faziam pastel dentro da própria casa e vendia através de aplicativos ou através de sites, né? Ou pelo próprio Facebook, pelas redes sociais. Aqui em Curitiba teve um boom nessa época de de pequenas empresas, pequenas pessoas, né, da vida real, começarem a vender, por exemplo, sabe aquelas caixas de pizza? Ao invés de pizza, daí tá dentro salgado, tá dentro um pouquinho de salgado, um pouquinho de batata frita, um pouquinho de mandioca, um pouquinho, três hambúrgueres, e fazia aquele kit completo para vender para a família toda. Isso eles começaram a fazer dentro da própria cozinha de casa e deu muito certo. Então tem gente que continua vendendo até os dias de hoje. Estão conseguindo acompanhar, gente? Façam um joinha se sim ou se não, só para eu poder saber. Beleza. E quais são as tendências atuais do e-commerce? Então, assim, a gente pode trazer como tendências atuais, que são a live commerce, que são as vendas ao vivo em live. Essa questão do live commerce, gente, eu acho bem questionável. Me lembra até um pouco. Não sei se vocês chegaram a pegar essa época, mas na TV aberta tinha algumas vendas que seriam ao vivo, né? Nos Estados Unidos tinha muito disso, então apareciam os produtos e você podia ir comprando
pelo telefone e tudo mais. É, essa questão me remete um pouco a isso, sabe? Por exemplo, tinha no canal 6 aqui em Curitiba, tinha uma empresa que comprava um horário nesse canal e fazia venda de joias. Se eu não me engano, é Mil e Uma Noites o nome. Então é um nome meio estranho. Passava sempre depois da 1 hora da manhã, e daí tinha uma galera que ficava acordada para poder assistir esses leilões e a compra e venda de joias. A realidade é aumentada para experimentar os produtos. Isso vai depender também da tecnologia que você tem em casa, porque você não, ou da tecnologia que a empresa tem disponibilidade para oferecer nessa questão da realidade aumentada, mas é uma coisa que é bem interessante, principalmente porque hoje em dia as empresas elas estão é, vendendo produtos dentro de um outro universo, né, do metadados lá e tudo mais. E a questão das assinaturas de clubes de fidelidade, isso já tem. Por exemplo, eu assino a Prime Video, assino a Netflix, assino a Globoplay, assino os streamings em geral, né? E é geralmente através dessas assinaturas que eu consigo assistir várias outras coisas. Às vezes eu nem dou conta de assistir vários tipos de streamings, mas mesmo assim eu continuo assinando. Então, às vezes acaba até se tornando um vício, né? Que você sente a necessidade de ter aquele produto. E o futuro do e-commerce? Então, a integração com o metaverso, o maior uso de IA e chatbots para atendimento e automação de logística com drones e robôs. Essa logística com drones e robôs já tem até uma interação disso lá no Japão. Na Coreia, eles também fazem entregas através de drones, através de robôs, né? O uso das IAs, a gente já está vendo no nosso dia a dia, principalmente na questão do atendimento, né? A gente sente que o atendimento está deixando de ser meio humanizado e se tornando mais automatizado, e isso muitas vezes a experiência do consumidor acaba não sendo a melhor possível dentro do site, do chat e tudo mais. Essa integração com o metaverso é bem interessante, que é aquilo que eu falei. As empresas estão colocando produtos dentro desse metaverso, onde você compra, por exemplo, produtos para dentro desse espaço de realidade virtual, certo? E, sendo assim, o e-commerce ele evoluiu de transações simples para ecossistemas complexos. Então, a gente viu que o e-commerce começou de uma simples compra e venda para tudo isso que a gente viu agora, né? E a gente vai ver depois seguindo a segunda aula ali, os tipos de e-commerce que existem dentro da empresa, dentro da nossa realidade, né? A experiência do consumidor é o centro das inovações, a gente consegue entender isso. E o futuro será cada vez mais tecnológico, né? Personalizado e imersivo. Então, a gente sabe que cada vez mais a gente vai estar mais imerso dentro dessas técnicas do e-commerce ali. Agora eu passei para vocês uma atividadezinha, onde vocês vão responder essas 4 perguntas para mim aqui. Vamos ver aqui quanto tempo de aula que tem. Vai ter 9 e pouco? Vai ter 9 e 5. Beleza. Então eu vou dar aqui 10 minutinhos para vocês responderem. Não precisa copiar a pergunta, tá? Só respondam, só coloquem a resposta. E aí a gente já retorna. 10 minutinhos aí para vocês responderem. E provavelmente não vai dar tempo de eu finalizar os slides da segunda aula, mas não tem problema, eu começo agora e na próxima aula eu termino. Tá bom? E aí, pessoal, estão me ouvindo bem? Beleza. Conseguiram responder as perguntas? Deu tempo? Se tiver alguma dúvida, eu mando o slide para Thaís e ela responde ali para vocês, tá bom?
Vamos dar continuidade, então, ao conteúdo da aula de hoje. Tem mais 20 minutos, 20 minutinhos ali de aula, 15 minutinhos. Eu vou tentar adiantar um pouquinho do conteúdo da próxima aula, que seria dessa segunda aula. E aí eu termino na próxima aula daí com vocês, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre os tipos de e-commerce. Vocês já ouviram falar sobre B2B, B2C, C2C? Se sim, fazem um joinha. Assim, ó. Já? Beleza. B2B. Então, assim, basicamente, o e-commerce, né? É o comércio eletrônico que transformou a forma de como as empresas e consumidores compram e vendem. Então, eu trouxe essa nova definição, além daquela que vocês viram anteriormente sobre a evolução do e-commerce. Daí existem diferentes modelos de e-commerce adaptados a necessidades específicas. Então, cada forma dentro do e-commerce evoluiu tanto que ele se transformou em várias formas de venda dentro da internet. E qual que é a sua importância? Ocorreu um crescimento do comércio digital no mundo, né? E as vantagens é a conveniência, o alcance global e a redução de custos também, certo? Então, quais são esses tipos de e-commerce? Então, a gente tem ali, primeiro, B2B, que é business to business, né? Que é basicamente de empresa para empresa. B2C, que é business to consumer, que é da empresa para o consumidor. C2C, que é consumer to consumer, que é do consumidor para o consumidor. C2B, que é do consumidor para a empresa. Então, houve uma inversão, em vez de ser B2C, é C2B. Então, ocorreu a gente vê que a gente consegue vender não só para o próprio consumidor, mas também para grandes empresas. Tem também ali o B2G, que é Business to Government, que é para o governo. Basicamente, a empresa que trabalha com licitação e tudo mais, né? Existem outros modelos híbridos que a gente vai estar vendo ali durante esses slides aqui, tá? B2B, então, business to business, é um modelo de negócio onde as transações de produtos ou serviços ocorrem entre duas empresas e não com o consumidor final. Então, como basicamente B2B não envolve o consumidor final e é a transação entre duas empresas. Um exemplo, empresas comprando matérias-primas online. Então, por exemplo, quando você vai comprar material de escritório para uma empresa privada e ela vai procurar uma outra empresa para poder comprar esse material de escritório, é uma transação B2B, certo? Porque é de uma empresa para outra empresa. Mas, por exemplo, o material de escritório que estiver vendendo, que estiver fornecendo para uma escola, acaba se tornando uma B2G. Por quê? É uma empresa vendendo para o governo, certo? Sendo ele municipal, sendo ele estadual, sendo ele federal. Aqui eu trouxe alguns exemplos de B2B. Então, a gente tem o Alibaba, né? Que focou bastante nessa questão de vendas entre empresas. O próprio Mercado Livre e a Amazon Business também, eles desenvolveram vertentes das suas empresas onde eles podiam atuar dentro dessa questão da compra e venda de produtos entre as empresas, certo? E aí nós temos ali, dando continuidade, o B2C. Se o B2B é entre empresa, B2C é da empresa para o consumidor. E é um modelo de negócio, né, onde as empresas vendem produtos ou serviços diretamente para o consumidor final, ou uma pessoa física, certo? Então, ali, como exemplos de B2C, a gente tem a própria Amazon. Aí eu trouxe a Magazine Luiza, Americanas.com. Mas eu trouxe outros exemplos ali junto, que daí tem o Mercado Livre, o Submarino, que eu lembro de comprar muitos livros através do Submarino, né? O Shoptime, o Ponto Frio, Carrefour, Casas Bahia, as próprias lojas americanas, né?
O Extra, que não atua mais aqui no Brasil hoje em dia, mas tinha um comércio online bem forte. E aí a gente vai trazer outra definição, que seria o C2C. O que seria o C2C? Se o B2B é da empresa para a empresa, B2C da empresa para o consumidor, C2C é do consumidor para o consumidor. Então, é aquela pessoa que fabrica algum produto ou serviço e vende diretamente para outro consumidor que tem interesse em comprar o seu produto ou serviço. É um modelo de negócio onde consumidores vendem produtos ou serviços diretamente a outros consumidores, utilizando plataformas online como intermediárias para facilitar as transações. Vocês conseguem lembrar alguma empresa que trabalha com esse C2C de imediato? Alguém sabe? Eles estão conseguindo... A gente está conseguindo ouvir áudio deles? Não? Hã? Não, então deixa. Gente, a gente está sem o áudio de vocês mesmo ainda, então vamos fazer o seguinte, eu fiz a pergunta, mas vou acabar respondendo de alguns exemplos de empresas que trabalham com o C2C. Só me levante a mão aí se alguém já vendeu algum produto ou serviço através da OLX. Ou já comprou alguma coisa através da OLX. Isso aí, é o Leonardo ali atrás? O que levantou a mão? Não? Ah, tá. Achei que era o Leonardo, o que não tinha feito a atividade. Eu não esqueci ainda o menino que não entregou a atividade da última vez, hein? Existem algumas empresas que são especializadas nesse tipo de compra e venda de produtos, né? Então a gente tem a OLX, a Magalu. A Magalu, ela entra como um B2B, um B2C, mas também um C2C. Por quê? A própria empresa Magazine Luiza, dentro da sua plataforma, abriu um espaço onde consumidores conseguem expor seus produtos para vender diretamente para o consumidor final. Isso foi uma coisa bem legal e uma sacada de vendas muito boa que a própria Magalu realizou, né? Aí nós temos ali a OLX, o eBay, né, que você pode pegar, colocar, publicar os seus produtos e vender. O próprio Mercado Livre, entre as pessoas físicas. Mas também temos a Shopee, aqui no Brasil, a Amazon, a Magazine Luiza, o Mercado Livre e a própria OLX. Aí nós temos, então, B2B, B2C, C2C. Agora nós temos a C2B, que seria do consumer para o business, né? Da empresa, do consumidor para a empresa. Que é um modelo de negócio onde consumidores criam valor, como um post, um vídeo ou um serviço, para a empresa, sendo o inverso do modelo tradicional. A gente vê esse C2B acontecendo muito com relação aos próprios influenciadores, onde eles vendem a sua mão de obra, no caso ali, os vídeos que eles fazem utilizando os produtos deles dentro da internet, certo? Então as empresas buscam bastante esse modelo de compra e venda de produtos através do próprio influencer, né? Aí aqui como exemplo, o Upwork, né, ou Workana, e o Fiverr. Esse modelo aqui, gente, é um modelo utilizado muito lá fora. A gente aqui no Brasil não utiliza com tanta frequência esses modelos aqui. Mas, por exemplo, nessas plataformas aqui, você consegue publicar o seu serviço para que outras empresas possam estar te contratando, certo? Então, além de você estar divulgando o vídeo, enquanto pessoa física, você pode publicar o seu serviço nessas plataformas e as plataformas podem entrar através as empresas entrar através da plataforma para poder realizar a compra e venda desses produtos.
E daí nós temos também o B2G, que eu falei para vocês lá, né? Que é a compra governamentais online, que daí exigem as plataformas e licitações. Então a gente tem o Compras Gov ali, né? E os contratos Gov, que é um site do governo federal, ou do governo estadual ou municipal, aonde eles realizam a publicação dos editais, tanto dos dessas questões, né, das licitações, e também a empresa vai lá, publica as ofertas, né, dos seus produtos, e daí o governo vai lá e analisa e vê qual que ficou a melhor classificada, ou qual a melhor oferta para realizar a compra dos produtos naquele momento. E aí, além do B2G, aí agora a gente vai entrar naqueles outros modelos híbridos que eu falei para vocês, que é o D2C, que é Direct to Consumer, que é basicamente fabricantes vendem diretamente ao consumidor, sem intermediários. Seria a mesma coisa que a Casas Bahia vender produto de os móveis que eles fabricam diretamente para o consumidor, sem intermediário do vendedor e da loja, sabe? Então, é basicamente quando você compra direto da loja, sabe? Ou direto da fábrica. Esse é o D2C, basicamente, né? E é um exemplo, claro, que eles utilizam marcas próprias online, então acaba divulgando. Tem um tio meu que ele vende material, ele é marceneiro e ele fabrica móveis, né? Mas ele está fabricando aqueles banquinhos de barzinhos e tudo mais. E aí ele tem uma fábrica, então ele vende direto dessa fábrica para o consumidor final. Então ele consegue atuar dentro desse D2C bem diretamente. E um exemplo de D2C, temos também a própria Nike ali, né, que é a loja oficial, a Apple Store e também a Natura. A Natura também é um exemplo que dá para você trazer diretamente. E aí, seguindo nessa lógica, daí nós temos o P2P, que é diferente um pouquinho. Eu sei que parece que são várias combinações, gente, mas o que interessa são aqueles maiores lá, aqueles primeiros. Mas é importante vocês entenderem que tem várias outras variações de venda de e-commerce dentro da internet. Então ali, que é a definição e o modelo de compartilhamento de trocas digitais, certo? Um exemplo são os serviços colaborativos, né? Alguém aí utiliza com frequência Uber? Só levanta a mão, sim ou não? Certo. E alguém, quando vai viajar, por exemplo, vocês costumam alugar a casa direto com o proprietário ou vocês procuram casa também através do Airbnb? Se for pelo Airbnb, façam assim também, para poder saber se tem alguém que já alugou casa através do Airbnb, ou o pai ou a mãe já alugou através do Airbnb. Porque assim, o Uber ou o próprio 99, o InDrive, os aplicativos de corrida, né, em si, até um aplicativo de táxi que acaba sendo colaborativo também nos dias de hoje, eles entram nesse critério ali de P2B, P2P. Que daí, no caso, o Airbnb, que é hospedagem entre pessoas. Eu sempre utilizo o Airbnb quando eu vou viajar. E é uma facilidade muito boa, porque você consegue fazer a reserva, pagar, tudo através do aplicativo, só chega lá, pega a chave e fica a quantidade de tempo que você tem necessidade. E também a questão do Uber, né? Que é transporte entre particulares. Você tem um carro, você disponibiliza o seu carro para a plataforma, pega a corrida, leva a pessoa de determinado local até outro local. E eu consegui aplicar todo o conteúdo de hoje, que seria basicamente isso, né? Eu dei uma corridinha agora. Agora são 9h02. Essa atividade aqui vai ficar para vocês lá no Classroom, para vocês fazerem. Também são 4 perguntas, responder no caderno. Por que eu estou pedindo para vocês responderem no caderno? Porque provavelmente quem não tiver feito as atividades no final do trimestre, essas atividades podem só contar como pontuação para vocês futuramente, tá bom? Pessoal, conseguiram compreender então quais são os tipos de comércio eletrônico,
quais são os tipos de e-commerce que existem e a variedade que eles têm, né? Deu para compreender certinho? Sim ou não? Beleza. Então, próxima aula, a gente vai dar continuidade a essa parte do conteúdo. Vamos começar a especificar um pouco mais voltado para o e-commerce. Não vai ser mais tanta teoria. A gente vai começar a trabalhar algumas coisas mais práticas, tá bom? E boa semana para vocês e até a próxima aula.